Bom dia, boa tarde. Aqui quem fala é a Cintia Lin, do Ipsos Creative Cast. Eu tô aqui com a Valéria, com a Mariana e com a Renata. Oiê. Hoje... Oi, meninas. Oiê! Boa, meninas. E aí, animadas pro dia de hoje? Super! Sempre! Bom, desafio. Hoje a gente vai falar como é que as experiências criativas impactam nos resultados da marca. E aí, eu vou começar, obviamente, mostrando, nós como pesquisadoras que somos, além de criativas, a gente vai mostrar alguns resultados de pesquisa para falar sobre esse tema. Então, a gente sabe que 51% da nossa base de dados aqui, ó, falham justamente em trazer uma história com as quais o consumidor se identifica na propaganda, né? E aí a gente vê que tem a ver com empatia, com identificação, algo que a gente já falou em um dos nossos inúmeros podcasts, né? E aí, tem alguns tipos de história, quando a gente começa a olhar para o outro lado ali que deu certo, a gente analisando a base de dados, a gente sabe que tem alguns tipos de história que dão bastante certo. E quais são esses tipos ali de história que a gente identifica? Quando a gente consegue trazer o consumidor para participar, né? Aquele, nossa, deixa eu ver o que vai acontecer, ou a conexão, quando ele deixa pra gente aquela história pra gente conectar, fazer os pontos, pra gente se sentir um pouquinho mais esperto ali, eu entendi o que ele quis dizer, ou conectar a história dentro de um contexto. E o terceiro ponto é o escapismo, que tem a ver com uma tendência mundial. O escapismo é justamente uma tendência que a gente usa ali para trazer um humor, por exemplo, sem sentido. Ir para a Lua, que nem a gente está vendo os astronautas irem para a Lua lá, mas a gente pode brincar com isso na propaganda, mas é justamente para fugir de um momento, de uma situação, de um contexto que não é tão favorável. Por exemplo, brasileiros hoje estão preocupados com violência, com corrupção, com inflação, com uma baixa perspectiva em relação ao futuro, e aí, às vezes, sair um pouquinho desse contexto, voltar para o passado, nostalgia, né? Ou então, simplesmente, vamos viver o agora porque a gente não sabe do futuro. Enfim, são maneiras ali da gente escapar e trabalhar tudo isso na publicidade. Boa. Bom, pra gente falar disso, é óbvio que a gente vai trazer uma propaganda aqui, então... Antes da gente trazer a propaganda, eu queria só trazer mais um dado para vocês, que é a questão do humor, né? O humor, ele é um dos ativos que a gente usa ali, um dos sentimentos, uma das... Agora fugiu a palavra aqui. Triggers. Uma das características que a gente vê bastante comum ali na publicidade e que pode se conectar com esse consumidor, que nem a gente acabou de ver aqui, via participação, conexão e tudo mais, e a gente já sabe pela nossa base de dados que gera efeito. Chama atenção, né? Ali, que ó. nem criança, cachorro, quem não vai parar pra ver? Exato. E brasileiro gosta de humor, né? Muito. A gente sabe que o humor, ele leva em até 14% memory encode. Então, quando a propaganda é divertidinha, a gente costuma, inclusive, comentar com os amigos, né? O que a gente consegue saber com a nossa base de dados, principalmente com a base de dados agora com AI, é o tipo de humor. Vocês têm ideia aí de tipo de humor que chama a nossa atenção aqui? Humor escrachado. E lógico. Eu gosto de ironia, adoro ironia, é muito Eu bom. adoro memes. Ai, memes. Olha só o que a gente tem na nossa base de dados que contribuem ali para nossa memorabilidade. Aquele que a gente chama de playful, que é a piadinha mais... É o engraçadinho, os memes, que não tem maldade nenhuma. É o playful, o divertido, é o que MM faz. Muita frequência nas propagandas. Um humor mais verbal, que são as piadas. Um humor mais visual, quando a gente vê algo engraçado acontecendo, ironia, e por aí vai, hipérbole. Bom, a gente tem vários tipos de humor aqui. E aí, Hoje a nossa AI consegue mapear isso, tudo de humor? Tudo e mais um pouquinho. O humor, o drama, o suspense, tudo que você quiser dá pra gente contar ali a história. E não só mapear, né? Porque no final das contas é isso, né? A IA trabalhando pra gente. Então a gente fez uma análise usando o IA de 15 mil anúncios. Então imagina, não seria viável, né, um time avaliar 15 mil anúncios. Não. E avaliar nessa características. Exato. Então assim, não é só um trabalho hoje de classificação, mas é um trabalho de realmente de levantamento de aprendizados. É isso. Que a gente consegue ter a partir do uso da IA.
E o mais bacana é que é uma super meta-análise. Os clientes hoje pedem muito por esses aprendizados e dá pra gente cruzar por países, culturas. Isso é muito bacana, né? Da gente identificar. Bom, a gente vai falar sobre isso, tá? Vou passar a propaganda agora. Quero ouvir opiniões Qual é a aqui. propaganda? Vamos lá. Ovo ou galinha? Pra mim, o ovo sempre vem primeiro. A origem da vida. O universo em casca. Joia de clara e gema. Força. Luxo. Proteína. E agora, graça. Graciolos, minha linha de ovos exclusivos. O mesmo ovo com muito mais graça. Ovacione-se. Ovaciones. Raciones, eu achei maravilhoso. E aí, gente? O que veio primeiro? Acho que. Eu quero fazer um pra mim. Acho que é uma história tão surreal que não tem como não chamar atenção e não manter seu engajamento do início ao fim, porque você fica o tempo inteiro se perguntando: será que isso é real? Como assim? Eu vou comprar uma bandeja de ovo? Mas é um ovo normal? Ou quanto desde vai quando custar inventaram esse um ovo ovo? premium? Exato. Eu acho que eles mandaram bem na escolha de novo, eu falando de influenciador, mas é que eu acho que aqui tem uma história da Graciane em si e do contexto, né? Então, assim, eles aproveitaram a Graciane no BBB e, assim, ela já é conhecida pela sua dieta com ovos, né? Então, já apareceu na internet que ela tem cartelas e mais cartelas de ovos na geladeira. Então, eu acho que, assim, a marca, ela foi muito feliz de aproveitar esse contexto dela no BBB, dessa relação, né, com o ovo, pra tornar tudo isso possível, né? Mas eu concordo super que a história da trollagem aqui tem uma coisa por trás que é assim, é isso, eu preciso saber se isso é de verdade, Então, né? se é meme, se é real. Exato. Porque também aqui se aproveita de uma figura da internet, pós uma saída de Big Brother. Exato. Onde vimos todo o seu drama com Com os ovo. ovos, ovaciones, acho maravilhoso. Usa muito do entretenimento, que provavelmente essa comunicação foi para alguma plataforma digital. Sim. Então, isso também já é uma questão importante quando a gente fala de social, né? O quanto isso nem parece uma propaganda. E ela é tão nonsense que eu certamente pesquisaria Sim. sobre os ovos da Graça no exato eu momento ia que eu procurar o assistisse. link de compra, meu cupom de desconto, qualquer coisa. E por isso eu perguntei, mas qual é a marca Graciovos? Porque assim, à primeira vista, se tem alguma marca por trás, não é tão fácil de você Sim. ver. Então, a pergunta que eu ia fazer pra vocês é justamente essa. Que marca que tá anunciando? Graciovos, ovacione-se. Ei! E aí? Não é? Não é, temos um problema aqui. Oh my Qual God. é a marca? Não, mas antes de falar da marca, rapidinho, vocês sabiam que esse comercial, ele atingiu 2 milhões de visualizações, assim, nos primeiros segundos que isso foi pro ar, pra internet? Eu já teria Então, visto assim, mais 5 no mínimo. Eu acho que é muito disso que a Mari disse. Pelo amor de Deus, deixa eu ver o que é isso e a busca, sabe? Então eu acho que eles acertaram nisso também, em trazer algo que, essa trollagem que ia provocar essa reação de deixa eu ir atrás pra ver se é verdade. Mas esse é o grande ponto, né? Eu acho que o ponto aqui é o que tá por trás. E aí o que a gente sabe aqui não é a marca de ovos da Graciane. É viral. Eu compartilharia isso com todos os meus amigos da Não academia. Com todo mundo no escritório e daria altas risadas numa mesa de bar facilmente. Eu falaria muito disso a respeito. Mas Então, quem é a marca, Canva. Cintia Lin? Canva. Já ouviram falar? Canva. Canva é uma Conheço. E plataforma. qual é a relação com o ovo, gente? Pois é, não é com o ovo, é com a produção. É com a produção. Por isso que eu queria fazer algo igual para mim. E aí, você pode, Rê. Você é posso. super instagramável. Eu poderia A fazer gente um pode fazer. Vamos- Renatize-se. Outra Vamos curiosidade fazer desse Renatize, comercial. gente, Ele não convido. foi feito por uma agência. Outra curiosidade, ele não foi feito por uma agência de publicidade. Não, Não, Ele é fo- equipe, né? Foi a equipe, própria equipe de marketing que Adoro fez. isso. Nossa. Quem sabe faz ao vivo. Exato. Que Adoro nem a gente tá isso. fazendo aqui. Exato. Aí, ó. E aí com a ajuda de Canva. Exato. E o que a gente sabe sobre esse anúncio, assim?
A gente não tem aqui os resultados ainda sobre o anúncio. A gente sabe que ele foi super bem avaliado, recebeu alguns prêmios. Mas aí a provocação que eu faço aqui pra gente discutir é... A gente fala muito pros clientes sobre ter a marca ali no centro da história. Como é que a tava marca a Canva? aqui... Como é que a marca aqui tá inserida na Vamos ver de história? novo? Acho Não que tá. Pode eu ver acho de que novo? nesse caso foi a gente estava falando sobre o gap da criatividade, né? E de ideias malucas que poucas pessoas teriam coragem de bancar. Eu acho que esse é o tipo de ideia que extrapola até o ilógico, justamente por confiar que as pessoas vão procurar, que ela de fato, que as pessoas vão pesquisar. É o tipo de anúncio que leva as pessoas a pesquisar e quem preparou e quem pensou nesse anúncio tinha muita confiança de que isso iria acontecer e precisou convencer um CMO de que isso ia acontecer também. Não, super. E tá muito em linha com os slides anteriores que a gente viu aqui, né? Justamente como é que a gente traz o consumidor para o centro dessa história para fazer dessa campanha uma campanha de sucesso. E a gente, de fato, convida esse consumidor a participar, procurar quem é que tá por trás disso. Será que é verdade esse produto? Então, ele vira, de fato, uma estratégia de interação com o de consumidor entretenimento. para fazer essa campanha dar certo, né? E aí a pergunta é, funciona então? Depende do objetivo, né? Eu acho que se o objetivo for, de fato, construção de awareness, porque Talkability. é uma... Tô aqui falando a respeito. Parabéns, ganhou Funciona. um prêmio. Eu acho que retransmission tá dentro. Mas é isso, usou o humor pra gerar entretenimento, pra chamar atenção. Mas eu acho que faltou aquela parte, mas e aí, qual é o saldo pra marca? Que eu acho que aí sim, E depois, eu acho que a eles marca fez mais falharam. coisas, a Mas gente sabe, depende, não sabe, depende né? um pouco também do momento da marca. Ela tá querendo construir o que ali? Né? Se é realmente Awareness deu gerar certo. um awareness para as pessoas Mas não conhecerem. brand awareness. Mas sabe uma não coisa... tá ainda na etapa de mover consideração. Mas um outro ponto que eu também fico me perguntando quando eu assisti esse comercial é a mensagem. Eu acho que assim, e aí pra mim tem um ponto que é assim, chamar a atenção é importante, usar o humor pra isso super funciona, que a gente acabou de ver também aqui nos números. Mas a gente sabe que uma propaganda efetiva, ela não depende só disso. Então a gente precisa entregar uma mensagem que seja relevante pra gente conseguir ver o impacto na marca. Então eu acho que aqui, o grande ponto pra mim desse comercial, eu acho que sim, é a associação com a marca, que eu acho que faltou isso, mas é a mensagem. É o quê? Que com o Canvas você pode também fazer o seu... Ovacione-se? Né, eu acho que tem esse gostei, ponto. eu Eu acho acho que que tem muito Né? dessa mensagem, sim, em relação à ferramenta. E aí, a gente tá falando de humor, mas e o humor ilógico? Funciona? Eu amei isso. Isso sim. Ó, vou mostrar um resultado de pesquisa aqui pra vocês. Ó, a gente tinha aqui o humor, ele eleva em 14% o memory encoding. Quando a gente traz o humor ilógico ali, um inesperado, ele eleva em 38%. Uau. É isso, é tirar a gente da zona de conforto, é essa zona do incômodo, mas um incômodo divertido que acaba movendo o ser humano. Estou vendo você aqui vendo 5 vezes o Graciovos e querendo trazer o Renatize-se. Adorei o nome, Rê. Não é? É lógico. Eu acho que o sucesso dessa campanha Usa da Canvas. Grace Canva. é falar a respeito, é a gente compartilhar isso com todo mundo, ter a mesma reação. Eu acho que essa propaganda ela é mágica por isso. Da gente estar sentada aqui neste momento falando sobre ela. Com certeza isso passou na timeline de qualquer um e você compartilhou isso. Tenho Sim. Ou no certeza. mínimo comentou, né? Por isso que a gente tem o indicador de retransmissão E a também. gente foi Exato. impactado por isso. Alguém compartilhou com a gente no grupo do trabalho. Foi isso. Exato. E como é raro ver no mercado publicitário, né? Acho que o brasileiro faz muito bem humor, inclusive as redes sociais, a gente vê cada vez mais influenciadores, o humor tomando conta realmente, porque a rede social é um local de entretenimento que as pessoas buscam para realmente se divertir. Então o humor faz parte, mas não esse tipo de humor. É que aqui tem ousadia. E a gente, em algum ponto, a gente às vezes se segura em ousadia com Sim. relação à publicidade. Dá né? um medinho, Dá. né? As Dá um marcas, elas têm medinho. medo, né? Elas têm Dá um receio. medinho. E ainda mais assim, que não é tão fácil você saber quem é a marca. Você vai investir em algo que você talvez não seja reconhecido.
Então, acho que o objetivo ali nem era tanto falar de Canvas, mas o que Canvas pode fazer para você, Sim. né, isso. ovacionar-se, renatizar-se, sintetializar-se, É valeriar-se, marianizar-se. Mas, né, usar todos esses artifícios, 38% de memory coding, com certeza, certeza. Não sei qual Ah, foram mais. os desdobramentos dessa campanha, mas, Teve mais, nossa... É muito E aí? bacana, E é né? uma métrica de valor, né? Porque hoje, quando a gente fala de performance e fala, quantos views, quantos isso... Mas o shareability que isso pode ter tido, ou você ter salvo, você ter compartilhado, isso é um engajamento qualitativo que é difícil conquistar. Parabéns, É poderoso. Canvas. É poderoso. E aí, gente? Miss, sabendo do contexto de toda a estratégia por trás, é Miss ou Misfits? Eu vou de Miss hein? Misfits, vai. Eu fiquei na dúvida, mas pensando no objetivo, no contexto, acho que eles É um acertaram. Misfits também. Também concordo, hein? Não, acho que eles leram bem o contexto, fizeram uma estratégia super bacana. Então, de parabéns. Eu curti. Né? Minhas filhas adoram a Ok. ferramenta, aliás. Bom, e aí, gente, só pra gente ir finalizando essa sessão, a Mari comentou logo no início que a gente tem essa nossa super base de dados, e de fato a gente tem. A gente tem muita coisa pra comentar, dá pra falar de táticas de storytelling, de execução, que a gente vai ter que deixar pra uma próxima com essa base de dados gigante que a gente tem. Mas a gente deixa esse papo para o nosso próximo podcast. Boa. Obrigada. Que seja breve. Até, meninas. É isso aí. Valeu, obrigada. Boa.